Estamos de volta esta noite com Manuel da Rosa, autor de diversas obras sobre Cristóvão Colombo, a defender a sua convicção de que Cristóvão Colombo era português. Agora, Manuel, posso falar por mim, o que se aprendeu na escola primária foi assim. Christopher Columbus sailed the ocean blue in 1492. Portanto, essa rima era italiano, mas tinha a Nina Pinta Santa Maria, os três navios. Sim, sim. Foi financiado por Espanha, Sim. Que ele tentou convencer que o mundo era redondo. O que é que está errado com essa história que nos contam na escola primária? Isso no mais básico. Hoje em dia, eu acho que mal falam no Cristóvão Colombo, porque isto é outra onda de polémica que está existindo hoje em dia. E, aliás, há dias vimos aqui em Rhode Island casos de vandalismo contra a estátua de Cristóvão Colombo. Mas pronto, isso não é o assunto agora. O que é que está de errado com a história que nos contam, pelo menos na sua perspectiva, na escola primária? Bem, que o mundo era redondo já era conhecido por mais de 1000 anos antes de Colombo navegar. Ele próprio diz nas suas notas, eu aponto isso no meu livro, eu sempre li que o mundo era redondo. Ptolomeu disse que o mundo era redondo e os gregos, por experiências que fizeram, mostraram que o mundo era redondo. Isso é uma fantasia, outra fantasia dos historiadores que, não entendendo bem a história de Colombo, meteram essa mentira, vou dizer uma mentira, uma invenção nos livros de história. Sim, que ele navegou com a Nina Pinta Santa Maria, isso, bem, é provado, não há razão para duvidar disso. Que ele estava na Espanha tentando provar que o mundo era redondo e que ainda ficava no outro lado do oceano. Bem, isso bem muito explicado no meu livro, não vou entrar nessa polémica. Mas acho que, como eu disse há pouco, ele era muito bem instruído, muito culto, ele tinha a educação de um príncipe, a nível de um príncipe. Ele entendia português, castelhano, algum grego, hebraico, geometria, cartografia, astronomia. Ele escreveu um livro de profecias, que podemos ver ainda hoje, embora algumas páginas foram arrancadas fora, talvez pela Inquisição ou por outra pessoa, em que ele utiliza 90 fontes. Os clássicos, a Bíblia, quer dizer, ele baseia-se em 90 autores para escrever um livro das profecias seu. Querendo dizer que ele era muito, muito bem instruído em essas áreas todas, além de pilotagem de navegação e navegação. Então, sendo assim, e dentro daquilo que você investigou, Colombo nasceu aonde? Bem, após 28 anos, eu posso dizer, estou convicto, não é? Agora falta só a última prova, que será ADN, que ele nasceu na Madeira. Que era filho do Henrique Alemão, que vinha a ser um rei polaco que estava escondido na Madeira, e que o nome dele nunca foi Colombo. Outra coisa muito interessante, porque todos os historiadores sabem que ele, na Espanha, chamava-se Colón, Dom Cristóbal Colón, em que eu vou só mostrar isto aqui, talvez. De qualquer maneira, posso dizer aqui ao pessoal, o livro inglês foi nomeado melhor livro de história em 2016 no Huffington Post. Está à venda no meu sítio internet. Que podemos colocar aqui em rodapé. Exatamente. Que é columbus-book.com. Só quero mostrar isto aqui. Isto é a capa do livro Privilégios dele, onde podemos ler que o nome dele era Colón e não Colombo. Nunca foi Colombo. Colombo é uma corrupção italiana. Quando ele regressou da primeira viagem, ele foi direito para Lisboa, onde ele reuniu-se com Dom João II. Assim que ele chegou a Lisboa, ele escreveu uma carta para um co-conspirador em Barcelona para ser publicada o primeiro comunicado de imprensa mundial. First International Press Release. É a Carta de Colombo sobre a descoberta do Novo Mundo. Intencionalmente publicada, impressa e divulgada pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, não, pela Europa. Em pouco mais de 3 ou 4 meses foi impressa na Barcelona, em Roma, nos Países Baixos, em Paris, e as notícias foram um estrondo fenomenal e foi intencional.
Isso era para pôr pressão sobre os espanhóis, mas eu não vou entrar por aí agora. O que acontece é que em Roma, eles traduziram a carta de catalão para latim e corromperam o nome de Colombo para Colombo. E essa carta latina, publicada em abril de 1493, em Roma, foi a matriz que os outros usaram para publicar pela Europa fora. Assim, eles publicaram o nome errado de Colombo, em vez de Colón, e esse nome errado é o nome pelo qual ele é conhecido por todos os países do mundo, exceto países de língua espanhola. Em Espanha, ele é sempre chamado Dom Cristóbal Colón, e todos os países que falam língua espanhola, ele é sempre Colón e nunca foi Colombo. Porque Colombo é pombo em italiano, Columbus é pigeon em latim. E o colon que ele escolheu para si vem do grego para membro, o nosso colon, semicolon. Estás compreendendo? Ele, quando assinava o seu nome, ele metia semicolon à frente do Cristóbal. Cristóbal, semicolon. E isso é uma diferença muito importante, porque o filho mesmo escreveu e disse, olha, meu pai nunca se chamou Columbus, ele chamou-se Colonas. Estás compreendendo? E aí faz parte da desinformação. O nome Colombo, que a gente chamamos, não é ele, não é o navegador, e o Colombo da Itália também não é o navegador. E não é o navegador, posso dar uma prova que todo o pessoal pode entender. Se os documentos da Itália são verdadeiros, porque vários deles são falsificados, e foram falsificados porque os colombos tentaram roubar a herança aos descendentes do navegador em 1590. Houve um caso de tribunal por 30 anos para tentar decidir quem era o descendente do navegador com o direito de receber a herança do navegador, que era uma herança fenomenal. Imaginas, 10% de tudo que vinha do Novo Mundo. O posto de almirante e de vice-rei, o ducado de Veragua. Bem, era uma herança fenomenal. Os colombos da Itália, 3 deles, vieram para a Espanha tentar roubar a herança aos herdeiros do navegador e introduziram documentação falsa. O testamento que os historiadores usam hoje, isso vem tudo no meu livro, não é preciso de memorizar nem tirar notas. O testamento que os historiadores utilizam hoje para dizer que ele próprio disse que nasceu na Génova é um documento falso introduzido por um desses colombos no tribunal em Espanha, e na altura que este documento foi introduzido, o tribunal disse, este testamento vale tanto como um papel em branco. E é esse papel em branco que os historiadores utilizam hoje em dia para dizer que ele próprio disse que tinha nascido na Génova. É uma fraude. De qualquer maneira, eu perdi aqui o ponto da história, mas para dizer que o nome, o Colombo, eu ia dizer uma prova que não é a mesma pessoa. Os italianos têm um documento, chama-se o documento Assereto, que é suposto ser um documento genuíno e que prova que o tecelão da Génova foi enviado à Madeira comprar açúcar, mas não levou dinheiro. E teve que regressar à Génova e dizer porque é que ele não comprou açúcar, porque a casa do Centurião e de Negro não deram o dinheiro, que já para si é uma coisa inacreditável, não é? Um comerciante não vai enviar um agente à fim do mundo, que a Madeira naquela altura era a fim do mundo, comprar açúcar sem lhe dar dinheiro para comprar açúcar. Estás compreendendo? Que já é um caso duvidoso, mas vamos aceitar que o documento é verdadeiro. Esse Colombo, italiano, em 1479, disse que tinha 27 anos de idade, querendo dizer que ele nasceu em 1451. O navegador escreveu várias vezes que ele tinha 28 anos em 1484. Estás compreendendo? E os dois documentos provam que não eram a mesma pessoa. O Assereto prova que o Colombo italiano nasceu em 51, as cartas do navegador provam que ele nasceu em 1455 e não são a mesma pessoa. Além disso, ele escrevia castelhano com palavras portuguesas. Ele, quando escrevia aos seus irmãos, que também não escreviam italiano, era em castelhano com palavras portuguesas. Ele escrevia para todo o lado em castelhano. Quando ele cometia erros, metia palavras portuguesas. Além disso, temos só 2 notas dele em que ele tenta escrever italiano.
uma nota de umas 20 palavras, em que metade das palavras não são italiano. Ele nem sequer sabia dizer eu em italiano, que é I-O, ele escreveu Y-I-O, io em espanhol. Estás compreendendo? Isso são coisas que são factos que estão na história, estão escritos, qualquer pessoa pode ir lá ver os documentos. E vendo o casamento com quem ele casou, que não podia ser um plebeu, vendo que o italiano era um plebeu, eu posso dar um chance muito pequenino que ele fosse de Itália, mas teve que vir para Portugal com 2 ou 3 anos para aprender a língua portuguesa como sua língua materna. Ele nunca disse de onde era, nunca, excepto nessa carta que ele, quando estava em Portugal, escreveu aos reis católicos, onde ele diz assim: lembrem-se, suas altezas, eu deixei mulher, filhos, e eu vim da minha terra para vos servir. Essa minha terra é Portugal. Ele não veio da Itália para a Espanha, ele foi de Portugal para a Espanha. E quando ele diz, eu deixei a minha terra para vos servir, ele deixou Portugal para ir para a Espanha. É a única, em tudo o que ele escreveu, é a única frase em que ele quase deixa ver de onde é que ele vem, porque ele manteve a sua identidade sempre secreta, a sua verdadeira identidade. Porquê é que esta história, sendo que é verdade, porquê é que é encoberta? Ou porquê é que foi encoberta na altura e que depois, anos e anos e anos, a história vai sendo ensinada, e as pessoas aceitam algo que, caso tudo isso seja verdade, aceitam algo que não é verdade? Pois isso, é por isso que eu chamo Columbus the Untold Story, é a história nunca contada. Porque, eu explico isso no meu livro, eu dou provas dessa, como é que eu chego a essa conclusão, provas, e levo o leitor passo a passo para entender, porque eu não posso escrever o conteúdo de 28 anos num livro, eu tenho que resumir, não é? Mas eu dou as fontes onde aquilo está, se a pessoa quer aprofundar mais a informação. Isto basicamente resume-se a 2 coisas. Uma, ele era uma pessoa muito importante em Portugal antes de ir para a Espanha. Se ele nunca tivesse feito aquela viagem, ele teria morrido em Portugal esquecido. E era isso mesmo que as cortes queriam que acontecesse. Ele nasceu, casou, morreu, teve filhos e o mundo nunca sabia quem ele era. Da mesma forma que o pai viveu e tentou morrer esquecido. E o pai dele, sendo como eu acredito que ele era, o rei polaco, que fugiu da batalha de Varna em 1444, escondeu-se na Madeira com um nome chamado Henrique Alemão, ainda tem descendentes vivos hoje, o Carlos Borges, que está lá muito em vida, regatas nos Açores, é descendente dele. Esse Henrique Alemão nunca quis que o mundo soubesse quem ele era de verdade. E então o filho, quando foi para a Espanha, mudou de nome, que aquilo era um nome inventado. Cristóvão Colón era um nome inventado por 3 razões. O filho disse que meu pai inventou o nome Cristóvão Colón porque aquilo veio como uma inspiração a ele, porque queria dizer, descrevia a missão que eu estava envolvido. Cristo vo membro. Cristóvão é a pessoa, é o santo que levou Cristo através das águas, e o Colón era membro em grego, membro que leva Cristo. O filho mesmo disse membro de Cristo, pelo que podia-se inferir que talvez fosse membro da Ordem de Cristo, mas ele não explicou isso muito bem e fica assim a dúvida. E o pai tinha escolhido o nome também porque pertencia à sua antiga linhagem de um general romano. Eu explico isso tudo no livro. E, querendo dizer, quando ele foi para a Espanha, o nome Cristóvão Colón não é o nome de batismo dele. Todos os historiadores que escrevem sobre Colombo sabem que Cristóvão Colón é um nome inventado, é um alias, um pseudónimo. Agora, eles pensavam que era Cristóforo Colombo, que veio para a Espanha e encurtou o nome de Colombo para Colón, para se esconder. E eles dizem que ele queria esconder a sua baixa classe social.
Então fez-se passar por outra pessoa. De facto, ele não podia esconder a sua baixa classe social, porque o rei sabia quem ele era. Dom João II sempre soube quem ele era. Dom João II teve que autorizar o casamento dele com a Filipa Muniz. Porquê? Eu também mostro estes documentos no meu livro. A Filipa Muniz era filha do capitão de Porto Santo. Está bem? O capitão de Porto Santo Bartolomeu por Estrelo era um cavaleiro da casa do Infante Henrique. A Filipa Muniz era membro da Ordem de Santiago. Ela vivia em Santos o Velho, que é hoje a Baixada de França, em Lisboa. Aquilo era a comenda feminina da Ordem de Santiago. O que é que isso quer dizer? A comenda feminina era uma comenda que as senhoras privilegiadas da Ordem de Santiago, onde elas residiam, com tudo pago. Havia lugar para 12, a esposa do navegador era uma das 12. Para ela casar, o mestre tinha que autorizar o casamento. O mestre era Dom João II. Imaginas esta pessoa quem era para poder casar com a Filipa Muniz e o mestre autorizar o casamento. Temos uma pessoa, e Dom João II tinha que saber quem ele era. Não ia autorizar um casamento de uma pessoa que não conhecia. Agora, o que acontece? A Filipa Muniz, ou era prima ou tia, isso ainda está um pouco escurecido, se a Branca Dias por Estrelo era irmã do Bartolomeu por Estrelo, capitão de Porto Santo, ou se era filha. Isso está um pouco escurecido ainda. De qualquer maneira, ela era tia ou prima do mordomo-mor Dom João II, que era filho da Branca Dias por Estrelo. Da Condessa Penamacor, que era casada com o camareiro-mor Dom Afonso V e capitão da guarda Dom Afonso V. Querendo dizer que a esposa do capitão da guarda Dom Afonso V era prima ou sobrinha da Filipa Muniz, da mulher de Cristóvão Colombo. Vou chamar prima em vez de andar... Era prima da Marquesa de Montemor, casada com o irmão do Duque de Bragança. Era prima da Condessa de Abrantes, casada com Dom Lope de Almeida, que era o capitão da guarda de Dom João II. Está bem? O Pedro Correia da Cunha, que era capitão da Ilha da Graciosa, nos Açores, era cunhado do navegador, ao mesmo tempo que ele era um dos 25 guardas de Dom João II, junto com Afonso de Albuquerque. Isto era um homem integrado na corte de Portugal, tão integrado, que ele era primo de condes e marqueses, e o rei teve que autorizar o casamento dele. Isto não é uma pessoa desconhecida. Ele próprio diz nas suas cartas que entrevistava-se com o rei várias vezes, falando sobre coisas de navegação. O rei chamava-o para falar sobre coisas de navegação. O rei mostrou-lhe as canas de bambu grandes que tinham vindo nas ondas do mar até os Açores, que tinham que vir do outro lado do oceano. O rei enviou numa missão secreta até o Canadá em 1477. Ele escreve essa nota, e uma missão secreta junto com Portugal e o rei da Dinamarca, que chama-se a expedição luso-dinamarquesa. Ele próprio dá-nos essa informação. Ele escreve, esteve lá em fevereiro de 1477, que ele viu marés tão altas que baixavam e desciam 2 vezes por dia 25 braças. Onde é que há essa maré? Na Baía de Fundy, no Canadá. Estás compreendendo? Isto são coisas que os historiadores sempre disseram, ele está-se gabando, ele nunca fez isso, ele está mentindo. Não há razão nenhuma para duvidar de uma informação que ele nos dá, uma nota sua nos seus livros, estás compreendendo? Em que ele descreve uma maré que está lá ainda hoje. Podemos averiguar, estás compreendendo? Quando nós tentamos provar tudo o que ele escreveu, nós podemos provar, conseguimos provar essas coisas. Ao contrário, não podemos provar que ele nunca esteve lá, não é? Ele diz que esteve lá e a maré, ele escreve a maré, e como é que uma pessoa, além daquela nota, pode dizer ele nunca esteve lá? Eu acredito que ele esteve lá. E agora tem outro documento que basicamente apoia essa nota do navegador. Esse documento chama-se um Memorial Português. Isso vem no meu livro, de qualquer maneira, em que outro português, que é traidor de Dom João II, escreveu à Rainha Isabel, basicamente dizendo: não acredito nessas Índias no outro lado do Atlântico, são Índias falsas, e isto é tudo um plano do rei de Portugal para vos enganar, não acreditem nisso. Eu já estive lá, eu conheço aquilo tudo, já naveguei aquelas terras.
Estás a compreender? Quer dizer, outro português está aconselhando os reis de Castela para não acreditar em Colombo, porque ele sabe o que está no outro lado do Atlântico, porque ele próprio já lá teve. Só temos duas pessoas já a descrever que já tinham navegado no outro lado do Atlântico. Só de qualquer maneira, o livro traz muita informação, é baseado em fontes que qualquer pessoa pode ir averiguar. E, no fim de tudo, o meu livro é tentando repor a história de Portugal e, no fim, o meu último capítulo é tentar explicar quem era este navegador, realmente quem ele era. E isso só pode ser provado com ADN. Infelizmente, eu não tenho acesso aos ossos dos reis que eu quero ter na Polónia, que ainda não autorizaram, mas eu estou convicto que quando tiver acesso àqueles ossos, vamos provar de facto que o Colombo era o Segismundo Henriques, nascido na Madalena do Mar, na Madeira, filho do rei polaco que estava lá escondido. E se esse momento acontecer e confirmar tudo o que você já estudou esses anos todos e investigou, qual vai ser a sua reação? Bem, extrema alegria? Claro. Eu acho que para mim, eu tenho, já como te mostrei anteriormente, eu tenho as provas todas que apoiam esta tese, e está muito bem fundamentado, e qualquer pessoa que vir essas provas, acho que chega à mesma conclusão. Agora, eu posso estar errado, mas se eu estiver errado na teoria de quem ele era, não nega o resto do livro. Sim. Porque o resto do livro, tudo o que eu aponto, que ele era português, que ele estava casado com essa pessoa integrada na corte, que ele sabia o que estava fazendo, que era um bom piloto, isso fica tudo provado. Não, isso fica sempre de pé. Exato. Portanto, a única e pequena grande dúvida que existe é realmente se nasceu em Portugal. Se é este filho do rei polaco que estava na Madeira, sim. Isso é a minha dúvida, é o que falta provar. Há outras teorias, não sei se as pessoas já leram outras teorias, por exemplo, que ele era neto do capitão Zarco, filho do infante Fernando. Eu acho que eu desprovei essa teoria em 2003, porque eu fiz análise de ADN com o Duque de Bragança, Dom Duarte Pio, com os ossos de Colombo, e não bateu certo. Que se realmente o Colombo tivesse sido filho do infante Dom Fernando, aí teríamos já provado que era isso. Há outras teorias, que era um Pedro de Taíde, um corsário chamado Pedro de Taíde, também não encaixa em nada não encaixa na informação, nas provas que conhecemos. Entretanto, eu acho que está resolvido. Para mim está resolvido porque eu tenho tudo até uma árvore genealógica da Lituânia do ano 1666 que apoia a minha teoria. Agora, outras pessoas precisam de uma prova científica e eu sei que sem fazer essa análise do ADN, isto continua sempre em aberto. E só podemos chegar a esse ponto se o público ler o livro e pôr pressão sobre as pessoas que estão encarregadas dessas decisões para ver se nós chegamos a este ponto final. O que é a reação de outros historiadores? Bem, eu tenho vários historiadores que leram o livro e aceitam que a história estava errada, aceitam que o Colombo não era, o Tecelão não era o navegador. E, claro, a minha teoria é que ele era o filho do rei polaco, isso é uma teoria, eu deixo isso de lado porque isso não é, como eu disse, é só um capítulo no meu livro de 20 capítulos. Eu, quando publiquei o meu primeiro livro, o professor Joaquim Veríssimo Serrão escreveu-me uma carta e ele disse: olha, Sr. Rosa, eu li o livro e eu reli o livro e estou 100% de acordo consigo. Eu estou agora terminando a minha tese na Universidade dos Açores, tese de doutoramento, em que o meu orientador é o professor João Paulo Oliveira e Costa, da Universidade Nova de Lisboa. Quando conversámos sobre isso, ele também está de acordo comigo, que o Tecelão não era o navegador. Agora, eu costumo dizer assim, todos os académicos que leram o meu livro concordam comigo. Todos os que não leram não concordam. E, para eles concordarem, têm que ler. Eu só conheço, aqueles que eu conheço não quero dizer que não haja mais, dois portugueses que defenderam com unhas e dentes esta tese do Colombo ser português. É o Manuel da Rosa
e é o já falecido médico Manuel Luciano da Silva. Sim, sim. Vocês conversavam sobre estes... Sim, nós conversámos muito. Nós fomos ambos membros fundadores da Associação Cristóvão Colombo, sediada na Cuba, em Portugal, que é uma associação que defende a Portugalidade do navegador. Que isso é a coisa que está mais aparente a todas as pessoas que entram neste tema, que ele era português. Ou, no mínimo, veio para Portugal muito jovem para aprender a língua portuguesa como língua mãe, vamos dizer assim. Mas que ele era português, eu não duvido. Ele insistia que era filho que era, como disse, o neto do Zarco, mas como eu fiz aquela análise de ADN, eu fiz essa análise de ADN em 2013, mesmo para ver se podíamos avançar com a teoria do Zarco ou não. Para mim, isso ficou de lado nessa altura, porque o ADN não bateu certo. Agora, eu li o livro do Dr. Luciano da Silva. Ele tem alguns pontos bons, não é? Mas eu levo 28 anos nisto. Eu revi tudo que o Cristóvão Colombo escreveu. Como eu disse, eu li e reli livros de história. Quer dizer, eu cheguei aqui não por um preconceito que ele era português e que era tal e tal pessoa. Os factos foram-me levando pouco a pouco até onde eu estou. E, como eu disse, estou convicto que resolvi o puzzle de quem ele era e agora só falta para as pessoas que duvidam aquela análise de ADN para vir confirmar o que eu aceito. Muito bem. Portugal e o Segredo de Colombo. Este livro é disponível apenas em Portugal, não é? Está no Amazon, no Kindle. E no Kindle. Por todo o mundo. Qualquer pessoa que vai ao Amazon e procura o livro pode adquirir o livro para o seu computador ou o seu telemóvel para ler. É mais ou menos $8, é muito barato, um livro de 600 páginas. E tem toda a informação aí e está disponível para o mundo inteiro. As pessoas que não sabem ler português, não entendem português, temos o livro Columbus The Untold Story, que é muito fácil, columbus-book.com, é o meu sítio. Estou disponível para assinar o livro para quem quiser e podem utilizar estes 2 livros para dizer aos vossos amigos que o Colombo era português. E o seu primeiro livro, o Mistério de Colombo? Esgotou em 9 meses e nunca mais foi reeditado. Muito bem. Aqui está, estes registros históricos baseados num trabalho de 28 anos. Manuel da Rosa, diga. É muito importante para as pessoas que têm interesse pela história de Portugal lerem, porque vão aprender muita coisa interessante que Portugal fez. Isto, como eu disse, não é um livro sobre Colombo, isto é um livro sobre a história de Portugal. É um livro sobre o que Dom João II conseguiu fazer com toda a tecnologia do seu tempo, até mesmo, como eu disse, o primeiro comunicado à imprensa internacional foi planeado por Dom João II. É a carta de Cristóvão Colombo anunciando o Novo Mundo. Muito bem. Manuel da Silva, muito obrigado por ter disponibilizado algum tempo para estar aqui a conversar sobre isto. O nosso conselho para os nossos telespectadores é ler e chegar às suas próprias conclusões, mas depois de 28 anos de investigação, de página para página, vão as provas de tudo aquilo que está tudo baseado em fontes. O que vem ali é tudo documentado. Eu tenho, no fim do livro, tenho umas 500 fontes, qualquer pessoa pode ir ler. Muitas delas estão na internet, podem ir averiguar a informação que eu exponho, em que me estou baseando. O que é que você está com fé que a análise ADN será feita aos ossos do antigo rei de polaco? Por enquanto não, eles têm rejeitado até aqui, porque acham que é uma... Como eu disse, eles não leram e eles acham que é uma teoria fantasista. De qualquer forma, tem um cientista polaco que vive aqui em Cincinnati, em Ohio, que é a pessoa que inventou, não sei dizer em português, mas ele inventou o processo de ADN, de RNA splicing. Trabalhou no NIH, que é o National Institute of Health, que está neste momento publicando o livro em polaco, ao seu custo, para entregar a bibliotecas e aos académicos na Polónia, para eles
terem acesso à minha investigação, para eles poderem entender porque é que eu estou pedindo acesso aos ossos dos reis da Polónia. E isso é a forma que tem que ser feita. As pessoas têm que ler para poder entender as coisas em que eu me baseio. E aí vão entender que isto é muito bem documentado, com informação de vários países. Eu tenho pesquisado na Polónia, na Lituânia, na Espanha, na Itália, na República Dominicana, em Portugal. Quer dizer, eu tenho seguido as pistas onde elas me levam e as pistas trouxeram-me até aqui. Muito bem. Manuel da Rosa, muito obrigado. Muito obrigado, um prazer. Tudo bom para si, boas festas para si e para a família. Um bom livro para comprar para o Natal. Com certeza, e especialmente para quem gosta da história de Portugal. Conforme o Manuel disse aqui, há muitos detalhes aqui que provavelmente não conheçam e que vão ficar surpreendidos ao ler. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E tudo bom, muito sucesso. E assim, meus amigos, chegamos ao final desta Hora Quente. Voltaremos amanhã com mais para si. Boa noite e até amanhã.